Olá pessoal, bom dia, boa tarde. Hoje eu quero responder algumas perguntas que muitas pessoas já me fizeram. São perguntas importantes. Por exemplo, Jesus é apenas um anjo? Muitas seitas ensinam isso, mas será que a Bíblia realmente confirma essa ideia? Hoje nós vamos abrir a Bíblia, a Escritura Sagrada, e vamos analisar versículo por versículo. E no final desse vídeo você vai entender porque Jesus não pode ser um anjo criado. Alguns grupos afirmam que Jesus seria o arcanjo Miguel, mas o problema é que essa ideia entra em conflito diretamente com os textos bíblicos. Por exemplo, porque a Bíblia apresenta Jesus como alguém infinitamente superior aos anjos. Vamos começar por Hebreus capítulo 1, onde esse capítulo inteiro foi escrito para mostrar que Cristo é superior aos anjos. Olha só, olha o que diz em Hebreus capítulo 1, versículo 5. Porque o qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, hoje te gerei. Perceba isso, Deus nunca chamou um anjo de filho de maneira que chamou a Jesus. Jesus possui uma posição única. Agora vamos para Hebreus capítulo 1, versículo 6. E todos os anjos de Deus o adorem. Olha só, isso aqui é muito forte. Os anjos adoram a Jesus. Então, você pode responder: como Jesus poderia ser um anjo se os próprios anjos o adoram a ele? Essa é uma pergunta que a gente tem que fazer para os testemunhos de Jeová e para esses grupos que afirmam ao contrário. E o texto continua em Hebreus capítulo 1, versículo 7. Veja só, quanto aos anjos, diz, faz dos seus anjos espírito, ou seja, anjos são servos. Mas agora veja o que o Pai fala sobre Jesus em Hebreus capítulo 1, versículo 8. Diz o seguinte: mas do Filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Ou seja, aqui o Pai chama o Filho de Deus. Isso destrói completamente toda a ideia de que Jesus é apenas uma criatura ou apenas um anjo, né? Criada pelas testemunhas de Jeová. Agora vamos para João capítulo 1, onde diz o seguinte. Vamos ler o versículo 1. Diz o seguinte: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Olha só, João capítulo 1, versículo 14 diz o seguinte: e o verbo se fez carne, que se fez carne, Jesus. Diz que o verbo se fez carne. E quem se fez carne? Foi Jesus. Então João está dizendo claramente e abertamente que Jesus é Deus, manifestado em carne. Agora olha João capítulo 1, versículo 3. Olha, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Preste atenção nisso. Tudo foi criado por Jesus. Completamente tudo. Tudo foi criado por Jesus. Isso inclui quem? O Theo, até mesmo os próprios anjos foram criados por Jesus. Então Jesus não pode ser criatura, porque ele é o Criador. Agora vamos para Colossenses capítulo 1, versículo 16 e o versículo 17. Olha só o que está escrito lá. Pode conferir aí na sua Bíblia. Porque nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, seja tronos, dominações, principados ou potestade. Esses termos falam justamente de hierarquias espirituais e angelicais. E o texto continua, veja só, tudo foi criado por ele e para ele. Agora o versículo 17. Ele é antes de todas as coisas. Então, Jesus existe antes da criação. Isso prova sua eternidade. Então, jamais Jesus foi criado por Deus. Jesus é o próprio Deus encarnado. Agora, olha algo muito importante. Anjos nunca aceitam adoração, de maneira alguma. Em Apocalipse capítulo 22, e o versículo 8 e versículo 9, João tenta adorar um anjo e o anjo responde: olha, não faças tal coisa. E ele diz mais: adora a Deus. Mas Jesus fez ao contrário. Jesus já recebeu a adoração em várias vezes. Por exemplo,
Mateus capítulo 14, versículo 33, diz o seguinte: então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no. Mateus versículo 28, capítulo 28, versículo 9, também ele disse: e elas, aproximando-se, abraçaram os seus pés e o adoraram. João capítulo 9, versículo 38. Creio, Senhor, e o adorou. Olha só, Jesus nunca recusou a adoração, porque ele é digno de toda adoração e digno dela. Agora vamos para Isaías capítulo 9, versículo 6. É um texto profético que fala somente sobre Jesus. Veja só, porque um menino nos nasceu e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da Paz. Olha esse título, Deus Forte, a Bíblia chama Jesus de Deus Forte. Agora veja João capítulo 8, versículo 58. Jesus declarou abertamente: antes que Abraão existisse, eu sou. Quando Jesus usa a expressão eu sou, ele está usando o mesmo nome revelado por Deus a Moisés em Êxodo capítulo 3, versículo 14. E é por isso que os judeus pegaram em pedras para apedrejaram, porque eles entenderam que Jesus estava se igualando a Deus. Então, eu quero dizer para você agora, nesse momento, olha o detalhe importantíssimo. Jesus perdoava os pecados, Marcos 2, versículos 5 e 7, que diz que os escribas ficaram indignados porque Jesus perdoou os pecados. E eles disseram: quem pode perdoar pecados senão Deus? Olha só, eles entenderam exatamente o que Jesus estava afirmando. Agora, pare um pouco e pense. Jesus também domina a natureza. Olha só, ele acalmou a tempestade e o mar. Ele anda sobre as águas. Ele ressuscita os mortos. Ele conhece os pensamentos. Ele vence a morte. Nenhum anjo possui esses atributos, ou possuía, ou pode fazer essas coisas. Então, Filipenses capítulo 2, o versículo 9 até o 11, vai estar dizendo o seguinte: Deus o exaltou soberanamente, ou seja, soberanamente, e deu o nome que é sobre todo nome, para que todo joelho, olhe, para que o nome de Jesus se dobre todo joelho, no céu e na terra, e debaixo da terra. E isso é adoração, agora o que? Universal. Então quer dizer que os anjos vão adorar Jesus, vai dobrar os joelhos, os profetas, Moisés, todos que existiram, que foram criados, o arcanjo Miguel, todos, certo? Todos vão dobrar o joelho. Então eu quero concluir nessa noite para você: Jesus não é um anjo, ele é o Filho eterno de Deus, o Criador de todas as coisas, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Os anjos o adoram, os céus proclamam a sua glória. E um dia todo ser humano reconhecerá quem ele é verdadeiramente. Agora, para encerrar, eu quero dizer para você: se esse vídeo te ajudou, se tirou algumas dúvidas, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa verdade. E outra coisa, escreve aqui nos comentários abaixo que Jesus é o Senhor. Até a próxima, que Deus em Cristo abençoe.